Olá, eu sou Val Pereira e esse é o nosso canal Momento de Esperança. Aqui você sempre vai encontrar uma palavra de encorajamento, de fé e de esperança. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe o seu like. E claro, compartilhe, porque o que nós mais precisamos nos dias atuais é uma palavra de esperança, de encorajamento e de fé. Hoje eu quero falar com você sobre uma das armas mais poderosas que existe contra a sua vida. Essa arma se chama medo. O medo, ele paralisa. O medo, ele dimensiona o tamanho do problema, da adversidade. O medo, ele nos cega e nos impede muitas vezes de ver a realidade. Por isso que o medo, ele tem sido uma estratégia de batalhas, de guerra. Ele tem sido uma arma em que exércitos desde a antiguidade usavam para tentar derrotar os seus inimigos. A Bíblia conta a história de Senaqueribe, rei da Assíria, indo guerrear contra Israel. E a estratégia que o rei utiliza é a estratégia da amedrontação. Mas antes de falar sobre Senaqueribe, deixa eu contar uma história para você da minha adolescência e você vai entender como o medo muitas vezes opera contra a nossa vida e nos paralisa. Eu me lembro que nós estávamos em 5 amigos brincando numa calçada. De repente, um rapaz se aproximou e nos desafiou, 5 de nós, a brigarmos contra ele. Ele estava sozinho. Nós estávamos em 5 amigos e achamos que aquele desafio era uma grande afronta contra nós. Imediatamente nós nos dirigimos àquele rapaz, mas ele imediatamente disse: espere só um momento, eu preciso lhe avisar algumas coisas que eu vou fazer com vocês antes de nós começarmos a briga. E então ele se dirigiu a um dos amigos e disse: eu vou quebrar a sua perna e você vai ter que ir para o hospital. A um outro ele se dirigiu: eu vou furar os seus olhos. A outro ele falou: eu vou quebrar os seus braços. Para outro ele disse: eu vou torcer o seu pescoço. E para mim então ele se dirigiu e disse: você vai apanhar tanto que você nunca mais vai se lembrar nem de quem você é. Aquelas palavras, elas nos aterrorizaram e nós então olhamos uns para os outros e começamos a recuar e a declinar daquele desafio. Imediatamente aquele jovem começou a rir, virou as costas e seguiu seu caminho. E nós nos sentimos completamente acovardados e destruídos com aquelas palavras de afronta e aquelas palavras de medo que nos foi dirigida. Da mesma maneira, Senaqueribe, quando ele estava para invadir Israel, ele proferiu palavras de ameaça, dizendo ao povo daquela cidade que eles morreriam de fome e de sede, e que o seu exército iria invadir a cidade de Judá e iria matar o seu rei, o rei Ezequias, e iria então colocar todo o povo sobre escravidão. Aquelas palavras aterrorizaram a população daquela cidade. Levaram eles a se esconder dentro de suas casas e a duvidar do poder do seu próprio rei, da sua própria nação. Ezequias, ao ouvir aquelas palavras, antes que ela penetrasse o seu coração e o paralisasse completamente, ele reconheceu que precisava fazer alguma coisa, que precisava de ajuda, para que tanto ele pudesse ter tranquilidade, como também ele pudesse dar tranquilidade ao seu povo. E o que foi que Ezequias fez? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais. Mas antes, eu quero falar com você e o momento de vida que talvez você possa estar vivendo. Você pode estar vivendo um momento de medo, e o medo, ele tem te paralisado. O medo, ele não tem deixado você dormir. O medo, ele não tem deixado com que você faça as atividades mais básicas e normais da sua vida.
O medo, ele tem cegado você para a realidade, ele tem impedido que você visualize um futuro melhor. É assim que o medo age. É assim que nós muitas vezes somos derrotados. Quando nós enfrentamos situações adversas, principalmente aquelas que fogem do nosso controle, principalmente quando ela se mostra até mesmo maior do que ela é, nós temos a tendência de nos amedrontarmos e de sermos paralisados. Nós não conseguimos enxergar um futuro, nós não conseguimos enxergar como é que nós podemos resolver aquele determinado problema. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. E essa pandemia tem assustado e tem amedrontado muitas e muitas pessoas. Isso não é de todo ruim, porque o medo, em certo nível, ele vai nos ajudar a prevenir, ele vai nos ajudar a tomarmos mais cuidado com a maneira como nós vivemos a nossa vida, os lugares onde nós frequentamos. Ele vai nos ajudar a prevenir que o mal maior possa acontecer. Porém, o que nós estamos vendo nos dias de hoje é que esse medo ele é tão grande e tão assustador que ele tem paralisado muitas pessoas. Ele tem levado pessoas até mesmo a colocar fim à própria vida. Tamanho é o medo que tem tomado conta de alguns corações. O medo de não saber realmente o poder de destruição desse vírus. O medo de não saber realmente como é que ele opera. O medo que se apresenta diante de nós e que nos paralisa porque nós não temos meios humanos, digamos assim, de prevenir. O que fazer em uma situação como essa? Como é que você pode ter uma qualidade de vida melhor? Como é que você pode não estar paralisado diante dessa situação caótica que nós estamos vivendo no mundo? O que fez o rei Ezequias quando Senaqueribe e o seu exército estavam amedrontando-os com aquelas palavras de destruição, de morte, de ódio? O que Ezequias fez? Como é que ele pôde vencer aquela dificuldade que ele estava enfrentando? Ezequias, ele reconheceu que o problema era maior do que ele podia realmente enfrentar. E que se ele alimentasse todas aquelas ameaças, ele também seria paralisado. Ezequias, então, ele decide mudar o foco. Ele decide tirar os olhos e os ouvidos das ameaças e do tamanho do exército de Senaqueribe e ele coloca os seus olhos e a sua atenção em alguém superior. Ele coloca os seus olhos e a sua atenção em Deus, o Deus eterno e todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder e que governa todo o mundo. Ezequias, ele decidiu então substituir as palavras de afronta de Senaqueribe por uma palavra de oração e de confiança no Deus Todo-Poderoso que ele conhecia e que ele servia. Nos dias atuais, a única maneira que nós temos para vencer o medo que nos cerca, que está à nossa volta, é mudarmos o nosso foco, tirar os nossos olhos e os nossos ouvidos do caos que está à nossa volta e colocarmos os nossos olhos, a nossa atenção e o nosso coração no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é aquele que pode nos proteger e que pode nos guardar. Ele é aquele que vai nos orientar a melhor maneira de nós seguirmos a nossa vida em meio a esse caos. Ele é aquele que vai oferecer para nós um lugar de segurança e de conforto. E uma vez que você procura tirar da sua mente ou tirar o foco de toda essa situação assustadora e colocar a sua atenção num Deus de paz, num Deus que ama, que zela, que se importa,
então você terá condição de enxergar a realidade à sua volta e você terá condição de lutar contra essas adversidades que te cercam. Ezequias, ele buscou ao Senhor, porque ele entendeu que havia um problema sim, que haviam inimigos e que eles eram fortes e poderosos. Mas Ezequias não podia dar atenção às palavras de afronta e de terror. Antes, Ezequias precisava entregar essas palavras àquele que realmente poderia cuidar de toda aquela situação. Quando o rei Ezequias apresentou toda aquela situação em oração diante do Deus que ele confiava e que ele servia, ele recebeu o conforto e o consolo da parte de Deus. O que Deus disse a Ezequias foi: essas afrontas, elas não são apenas contra vocês, mas elas são contra a minha pessoa. E por que Deus disse aquilo para Ezequias? Deus disse aquilo porque Ezequias e o povo de Israel era o povo de Deus. O povo que ele amava, que ele se importava e que ele cuidava. E que, portanto, ele assumiu a responsabilidade de protegê-los e de ampará-los. Certamente, assim também o será na sua vida. Se você apresentar ao Senhor a sua causa e pedir dele o socorro, certamente ele vai socorrer você. Porque você pertence ao Senhor, porque ele ama a sua vida, porque ele se importa com você. As Escrituras, ela nos orienta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a apresentar através da oração, com súplica e ação de graças diante do nosso Deus aquilo que nos incomoda. E aí as Escrituras diz que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. O Senhor Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. Coragem que nós precisamos para superar o medo que muitas vezes tenta nos paralisar. Existe um problema? Existe. Existe um vírus que é sério, que é poderoso, que pode levar à morte? Sim, existe. Mas o medo, ele pode te matar enquanto você ainda está vivo. O medo pode matar a sua perspectiva de futuro. O medo pode matar os momentos de alegria que você pode desfrutar com a sua família. O medo, ele pode destruir os seus planos e pode paralisar você. Portanto, se essa tem sido a sua situação, eu quero encorajar você a, neste momento, substituir esse medo, trocar os seus pensamentos. Pare de pensar tanto sobre o caos que aparentemente está no mundo e coloque realmente o seu coração e a sua mente no Deus de paz. Ele guardará o teu coração, ele guardará a tua mente e ele te dará forças para continuar a sua caminhada. E você então poderá dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece.